Olá, estamos aqui para mais uma aula de arte. Se você quer ficar por dentro da arte, dá um segundinho. Pois é, estamos de volta aqui. Vocês sabem que todas as aulas que estão lá no PET, eu estou tentando colocar um vídeo aqui para ficar um pouquinho melhor explicado para vocês. Alguns PETs não vêm com muita matéria, então eu faço umas pesquisas e ponho aqui para vocês algo sobre o assunto para aprofundar um pouquinho aquele conhecimento, para vocês terem um pouquinho mais da cultura artística no seu dia a dia. Beleza? Então, eu quero lembrar vocês também para continuarem se preservando, se cuidando por conta dessa pandemia aí. As pessoas que estão em volta da gente estão todas envolvidas num cuidado maior entre todos. Então, eu peço aí encarecidamente que continuem se preservando, cuidando de quem você ama, mantendo a distância, não se expondo a risco de contágio, né? E, graças a Deus, a vacinação já está acontecendo. Daqui a pouco estaremos todos vacinados e a gente vai poder voltar às aulas presenciais. Então, vamos ter um pouquinho de paciência agora, para no futuro a gente se beneficiar, né, da volta às aulas. Então, hoje nós temos aí as artes visuais, né, e vamos falar sobre os artistas brasileiros. Entender como é que aconteceu lá no início, né, toda a história dos nossos artistas aí. Começando também falando da pintura, que a pintura aparece no Brasil ainda na época do descobrimento. Então, praticamente junto com o descobrimento já começou a pintura, mas já existiam as rupestres aí que a gente conhece de milhares de anos aí atrás. Mas era uma maneira encontrada, a pintura em si, artística, né? Era uma maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra, com imagens de natureza e dos índios. Então, é como se não existia fotografia na época, então eles faziam o desenho daquilo ali, retratando as belezas que a gente tinha, e ainda tem, e são maravilhosas mesmo. Ninguém tem beleza como a nossa. Com o surgimento da Academia de Belas Artes, na segunda metade do século XIX, olha só, já foram 4 séculos quase, o modernismo surge como movimento cultural de grande notoriedade no país e até no exterior. O movimento passa a trazer a brasilidade para as artes no país. A Academia Imperial de Belas Artes, a consigla AIBA, né, foi uma escola superior de arte fundada no Rio de Janeiro por Dom João VI, enfrentando muitas dificuldades iniciais, por fim conseguiu se estabilizar, assumindo um papel central na determinação dos rumos das artes nacional durante a segunda metade do século XIX, sendo um centro de difusão de muitos ideais estéticos e educativos, e um dos principais braços executivos do Programa Cultural Nacionalista patrocinado pelo imperador Dom Pedro II. No advento da República, passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes, mas foi extinta com a instituição autônoma em 1931, sendo, entretanto, absorvida pela Universidade do Rio de Janeiro e continuando em atividade até os dias de hoje, como uma de suas unidades de ensino, a Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês a fotografia aí. Esta é a fachada da escola, né? Naquela época bem antiga, que a gente tinha, né? A pintura aparece no Brasil ainda na época do seu descobrimento,
era uma maneira encontrada pelos colonizadores europeus de registrarem a nova terra com imagens da natureza e dos índios, eu disse lá atrás. Os próprios índios já se utilizavam dessa arte para pintar os seus corpos, as paredes e os objetos. Apesar de já se expressarem através da arte, o que predominou no Brasil foi a cultura europeia, trazida pelos portugueses. A arte indígena ficou em paralelo a isso aí, que nós estudaremos mais adiante também. A ascensão da pintura no Brasil veio com o Barroco e as desculpa, e as pinturas das igrejas e santos do catolicismo. Isso acontece a partir do século XVII, principalmente nas cidades do litoral brasileiro. Com o surgimento da Academia de Belas Artes, na segunda metade do século XIX, o modernismo surge como um movimento cultural de grande notoriedade no Brasil e no exterior. O movimento passa a trazer a brasilidade para as artes no país. Nesse movimento surgem artistas como Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Vicente do Rego Monteiro, Anita Mafaldi e John Grass. Então, a gente ouve muito falar aí principalmente de Tarsila do Amaral e do Di Cavalcante, que são consagrados mundialmente. O quadro de Tarsila, muito elogiado pela crítica e tudo. Então, isso aí marca o início de todo o contexto artístico que existe no Brasil hoje. Um grande pecado que eu acho aí que a arte indígena foi deixada de lado e a gente precisa conhecer um pouco melhor sobre os indígenas. E mais cedo ou mais tarde a gente vai falar sobre isso aqui. Tá certo? Então, a gente vai finalizando mais uma aula e aí estão os contatos que vocês podem fazer comigo. Entrem lá no YouTube, assistam a aula, dê o seu joinha e faça a sua inscrição no canal para a gente ficar mais fácil de acessar aí no YouTube. Beleza? Então, muito obrigado por mais essa aula. Como a minha mãezinha já dizia, menino, você está fazendo arte? Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima!